Deus está presente. E Deus está presente. Ele está no meio de nós. Ele está aqui para fazer alguma coisa. Se abandona totalmente a Ele. E peça no bimba para ele. Se recomenda totalmente a Ele. Peça no bimba para ele. É por isso que Ele está aqui. Para te receber. Sinta a presença de Deus. Eu não senti presença em Zambé. Kotaka na presença de Zambé. Entra na presença de Deus. Mokotia kotaka na presença de Zambé. Ninguém entrou na presença de Deus. Ebongo abima lolenge ya kotaki. E volta na forma que entrou. Akotaki na presença de Zambé na mayamisho. Que entrou na presença de Deus com lágrimas. Zambé akausaki mayamisho na bango. Deus enxugou todas as suas lágrimas. Akotaki na presença de Zambé na bapota na mitema. Entrou na presença de Deus com feridas. Zambé akausaki bapota na mitema. Deus curou todas as feridas. Akotaki na presença de Zambé na kolela. Entrou na presença de Deus com choro. Quando Yesu asilisaki kolela na bango. Que Deus terminou o seu choro. Meme vai bakotaki na presença de Zambé na malade. Lembra que ele entrou na presença de Deus doente. Quando Yesu apesaki bango guérison. Deus deu a cura. Mutuna na yo eza nini na tongo na lelo. Quando a sua pergunta nessa manhã. Likambo na yo eza nini na tongo na lelo. Quando a sua pergunta nessa manhã. Kota na presença de Zambé. Entra na presença de Deus. Kota na presença de Zambé. Entra na presença de Deus. Kota na presença de Zambé. Entra na presença de Deus. Zambé nde aza capable. Deus que é capaz para kopesa yo solution. de te dar a solução. Zambé nde aza capable. Deus que é capaz para kosala quelque chose kati na vida yo. de mudar alguma coisa na sua Zambé nde vida. aza capable. Deus que é capaz para intervenir na likambo na yo. que de intervir no seu problema. Yo nde kota na presença na ye. Meu amado, entra na sua presença. Imakotikala na presença na ye. Se entrega na presença de Deus. Presença na Zambé nde tozwaka kimia. Na presença de Deus terás a paz. Na presença na Zambé nde tozalaka éclairé. Na presença de Deus que não somos Presença na frios. Zambé nde tozwaka malamu eutaka epai ya Na tata. presença de Deus que nos recebemos abandonado Na do seu presença Pai. ya Zambé nde tozalaka sécurisé. Na presença de Deus que nós temos a segurança. Presença ya Zambé tozalaka utilisé par le Saint-Esprit. Na presença de Deus somos utilizados o Espírito Na Santo. presença ya Zambé Na presença de Deus tozalaka connecté na lola. nós somos conectados com a Porque palavra. tango oza connecté na lola. E nós somos conectados com o céu. Yo ekokoka lisusu eloko te kati na yo. Que você não vai faltar mais nada em ti. Tikala na presença ya Zambé. Fica na presença de Deus. Aza présent kati na biso. Ele está presente a nós. Abengi na kombo ya Emmanuel. Ele chama-se Emmanuel. Kombo na yeza Emmanuel. O seu nome é Emmanuel, Likolo bazambe kati na bato. que significa Deus Na dentro tombo na de lelo nós. aza kati na biso. Nessa manhã está Na junto conosco. tosangani mpo na ye. Nós estamos unidos aqui Amate para oyo Ele. ye alobaki. E tudo que Ele falou, Yango nde akokisaka ntango nyonso. é isso que Ele prepara todo o Ima ete tempo. Yesu aza elongo na yo. Acredite que Deus está junto consigo. Tikala kaka na ye. Fica somente com Ele. Seigneur, tu abandonné moment oyo epai na yo. E Senhor, ele entregou esse momento nas suas mãos. Ezali moment malamu oyo tolingi toyoka maloba na yo. Em um bom momento queremos ouvir a sua palavra. Zwa contrôle ya 4 coins ya salle. Toma controle de cada canto da sala.
S'occupe-toi na mwana moko oyaye vraiment epai na yo. Ajuda cada filho que vem totalmente a ti. Parce que yo lobi na makomi na yo. Porque Deus disse nas suas escrituras. Mimonisaka na moto nani oyo azoluka yo na motema na ye mobimba. Deus manifesta naqueles que procuram a ti em todo o seu coração. Mimonisaka tina peuple ba ekoluka yo na tongo na lelo. Manifesta no seu povo. Lobali loba moko afeke na nzela na yango bazwa solution. E toca uma palavra para que no caminho dele que tenha solução. Kozala na bango na tongo na lelo. Por isso pedimos que seja mais com ele nesse momento. Yozali mopesi ya solution ya solo. E tu és aquele que dá a verdadeira solution. Lisusu liboso ya peuple. Levanta a mão dentro do seu povo. Ngai nazali pamba liboso na yo pe liboso na bango. Eu não estou nada diante de ti, diante deles. Na mibwaki mobimba liboso na yo molimo santo. Totalmente a ti, Espírito Santo. Tika o itilizenga lisusu. E utiliza mais. Nyonso ya yote. Tudo que não é seu. Ezala musika na biso. Que seja distante de nós. Ambola liloba tolingi toyoka. Abençoa a palavra que queremos ouvir. Ambola mwana moko aza disposé pona koyoka yo. Abençoa cada filho está disposto de ouvir. Cher Saint-Esprit de Dieu. O Espírito Santo de Deus. Sala manifeste na kati ya sale oyo. Seja manifeste nessa sala. Puissance na yo éclater lisusu. O teu poder é que ilumina mais. Afeke mokano ya Nzambe kokisama. Para que a vontade de Deus se cumpra. En le nom de Jésus-Christ. De Jesus assim que oremos. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Oui, to pesi binombote na kombo na Yesu. Cumprimentamos a todo em nome de Jesus. Na bolingo na ye Nzambe asepelaki ngai na yo tozala na présence na ye. No seu amor que Deus queria que sejamos mais na sua presença. Voilà pourquoi moma malamu epesameli biso. E nesse bom momento que foi dado a nós. Pona koyoka maloba na Nzambe. Para ouvir a palavra de Deus. Tika Nzambe azwa lokumu. Deixa que Deus tenha glória. Pona bosangani ya ngai na yo. Para o nosso encontro. Pepo na moma kitoko. E para esse bom momento. Oyo tolingi toyoka maloba na Nzambe. Que queremos ouvir a palavra de Deus. Toza toujours na thème oyo tointitilaki le Saint-Esprit. Sempre estamos no tema que intitulamos Espírito Santo. Eza thème moko important pona église. É tema importante para a igreja. Église ezali yo na ngai. A igreja é tu e eu. Oyo toye pona ko recevoir quelque chose. Que vamos receber alguma coisa. Epai ya tata na biso. Ao nosso pai. Tata na biso ezali Nzambe. O nosso pai é Deus. Oyo akeli likolo na se. Que criou os céus e a terra. Yende akeli nyonso kati na mokili oyo. Ele que criou tudo nesse mundo. Akelaki ngai moto yo moto na elilingi na ye. Ele nos criou pessoas segundo a sua imagem. Aza telema malamu kati na biso. Ele é muito bom em nós. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Amen, amen. Le Saint-Esprit. O Espírito Santo. Katikati na teme oyo eza na bapoembele tozolobela. Nesse tema tem vários pontos que estamos a falar. Ezalaki na motuna moko oyo batunaki biso. E havia uma pergunta que colocaram. Bayebisaki biso tangu tolobelaka molimo mosanto. Disseram que quando falamos do Espírito Santo, est-ce que toyebaka oyo ye azali penza? Será que conheces quem ele é? Parce que bien aimé na nzela ya teme oyo. Porque no caminho desse tema. Posa na Nzambe ezali yo oyeba molimo mosanto. A vontade de Deus é você que conhece o Espírito Santo. Papa te lolenge tolobaki yango. Porque da forma que falamos. Ezali molimo mosanto nde. É o Espírito Santo. Poete biso tozala. Para que sejamos. Aleluia. Amém. Poete moto azala. Para que a pessoa. Lolenge volonté na Nzambe kozala. Da forma que o Espírito, a vontade de Deus. Esengeli moto yo azala na molimo mosanto. E essa pessoa deve ter o Espírito Santo. Esengeli moto yo ayeba molimo mosanto. E essa pessoa deve conhecer o Espírito Santo. Esengeli moto yo ayoka melaka molimo mosanto. Essa pessoa deve sempre obedecer o Espírito Santo. Moto yo
obeiraka na molimo mosantu. deve sempre obedecer ao Espírito Yango Santo. Nzambe aza na koteya biso Isso Deus está nos pregando sur le Saint-Esprit. sobre o Espírito Santo. Est-ce que oyebaka ye? Será que você o conhece? Tangu yo oyokaka bato bazoloba molimo mosantu. Quando você ouve a pessoa dizer Espírito Peut-être yo Santo, moko osi ozwa ata ya kobelela molimo mosantu. talvez também já tivesse tempo de aclamar o Espírito Eza Santo. mabe te koyoka bato kolobela molimo mosantu. Ouvir ou aclamar o Espírito Eza Santo. pe mabe te kobelela molimo mosantu. Também tem vários domínios do Espírito Santo. Mais est-ce que oyebaka molimo Mas mosantu? será que você conhece o Espírito Santo? Alléluia. Amém. Tokosilisa jamais teme oyo. E nunca vamos terminar esse Tope tema. tokosilisa jamais kolobela bapwe nyonso. Ainda não vamos terminar falando Oyo dos pontos ezwami kati na teme oyo. que está dentro desse tema. Alors que ngai na yo tozanga koyeba O Santo e eu sabemos molimo conhecer mosantu aza nani. quem é o Parce que Espírito aza Santo. na biso na tongo na lelo. Porque está junto conosco nessa manhã. Voilà importance tope tina ya présence na ye. Olha a importância dele. Ezali po ete asunga biso. É para que nos ajudar, Afin que biso toyeba ye malamu. para nós o conhecermos bem. Esengeli ozala na posa na ye. Será que você tem a vontade dele? Alléluia. Tika ozwa lisusu posa na ye. Deixa que tenha mais a Posa vontade na dele. ye emata lisusu kati na yo. A vontade dele que suba mais em tudo. Bayembi. Da forma que nós vamos cantar. Posa na yo Yesu. Posa na yo komata. Alléluia. Amém. Eza na bato tango azoyemba nzembo oyo. Tem pessoa quando canta essa Soki azia música, jeune fille ye azotia chéri na ye. se é uma mulher, Soki ele azia coloca o jeune nome garçon só. azotia namorada na ye. Se é homem, está colocando o nome Nani da sua oyo namorada. aza na molimo mosanto. É aquele que tem Espírito Santo. Azali moto oyo azokomona Saint-Esprit. É a pessoa está vendo o Azali Espírito moto Santo. oyo azokodésire Saint-Esprit. E a pessoa está desejando o Azali Espírito moto oyo Santo. atondisami na posa ya Saint-Esprit. E a pessoa tem a vontade do Espírito Ezalaki na Santo. moto te oyo azalaki na posa na ye. E não havia pessoa que tem a vontade Alors dele. que ye azangaki komimonisa. E ele faltou de manifestar. Alléluia. Ngai na yo pe lelo. Tu e eu também Ngai na hoje. yo pe pendant tozovivre. Tu e eu, enquanto estamos vivendo, Jamais tokozala na posa na ye. nunca vamos ter a Kombo vontade ye dele. azanga komimonisa kati na bavi na biso. E ele falta de aparecer em Jamais nossas tokozala vidas. na posa na ye. Nunca vamos ter a vontade Kombo ye dele. azanga kosunga biso na baprobleme na E biso. ele falta de nos ajudar nos Jamais problemas. tokoluka ye. Nunca vamos procurar a ele. Tozanga kokutana na ye. E ele nunca vamos se Baso montar com ele. bayebalukaki ye. Todos aqueles que procuram o Espírito Santo, Kokutana na ye. eles se montaram com ye ele. asalelaki bango quelque chose. E ele operou algumas coisas. epai na ngai na yo. Demandei um tempo para tu e eu. vivre nanu kati na mokili oyo. Então estamos vivendo esse mundo. yeba molimo mosanto. Devemos conhecer o Espírito Santo toyeba na komona para que vermos makambo nyonso todas as coisas oyo ye aza capable que ele é mpona capaz kosala epai na yo. de fazer em ti. kosala epai na ngai. E ele pode fazer também a mim. tokozala na posa na ye. Porque nós vamos ter a vontade dele. kokutana na ye. E vamos procurar se contar com ye ele. asala quelque chose. Ele deve realizar alguma coisa kati na bavi na biso. nas nossas vidas. Biblia lobi sans ye. A Bíblia diz: sem Espírito Sans Santo, molimo mosanto. sem Espírito Santo, kosala eloko te. nada podemos fazer. Alléluia. Amém. esengeli molimo mosanto O Espírito Santo, azalaka na centre ya vi na yo. ele deve ser o centro na da sua vida, centre ya likambo na yo. o centro no seu problema, independentemente ya posa oyo ekouta epai na yo. independentemente da vontade que pode ter. Alléluia. Parce que sans posa oyo ekoki kouta epai na yo. Sem a vontade que pode sair, Ye azali. ele Ayebi nyonso. conhece tudo. Imagine Bartimée na problème na ye. Imagina que Bartimeu com seu Mokolo problema. wana tango ayokaki Yesu. Naquele dia, quando ouviu Jesus, problème na ngai. ele sabia que o meu C'est problema Jésus-Christ de é o Nazareth. Jesus Cristo de Qu'est-ce Nazaré. que Jean-Baptiste a fait? C'est isso que João La Bible Batista nous dit, fez. il a commencé de crier. Ele começou a Il a gritar. commencé à crier. Ele começou a gritar: Jésus, fils de David. Jesus, filho de Davi, Yokelanga imawa. tenha misericórdia de mim. Oui, bien
bien-aimé. Sim, bem amado. Koyeba molimo mosanto. Que orar do Espírito Santo. Okozala na posa na ye na tango E nyonso. terá vontade dele Ya todo yo o tempo. likambo ekorate te O liboso na seu Yesu. problema nunca vai Ya falhar yo diante de likambo Jesus. ekorate te liboso ya molimo O seu mosanto. problema nunca vai falhar diante do Espírito Santo. Tolandaka ye. É isso que nós Yango seguimos. nde tosalelaka ye. Por isso que nós seguimos. Esengeli toyeba É ye. isso que devemos conhecer. Tosanganaka bapo tosangana kaka te. Nós estamos aqui somente se encontrar por em vão. Da forma que unimos aqui para Ele. Eza bongo. Se é realmente assim, Akosala quelque chose. Ele sempre vai realizar alguma coisa. Alléluia. Tango azosala quelque chose kati na biso. Quando vai realizar alguma Oyo coisa em ye nós, asalaka. tudo que Ele faz, confirmaka. é isso que confirma Solo tozali ya ye. que é verdade que somos dele. Alléluia. Oyo ye asalaka. Tudo que Ele faz, Yamonde confirmaka. isso que confirma, Yamonde eprovaraka. isso que prova, Yamonde etalisaka mokili oyo. isso que demonstra nesse mundo Tozali ya ye. que nós somos dele. Tango azokozwa suya vina yo. Enquanto tomar cuidado da sua vida, Pesa mobimbe pai. você se entrega totalmente a Ele. Bakozala na ba projet likolo na yo. Ele pode ter plano em Je ti. mokote ya mokili oyo kokokisama. Nenhum plano do mundo que vai concretizar. Bato mokili oyo. É a vontade desse mundo. Kokokisama jamais kati na vina yo. Nunca vai se cumprir na sua vida. Lembo ya munene pe ya kokamwa. Que pode ser grande e admirável. Yo oza ya Nzambe. Você é de Deus. Molimo mo santo aza kati na yo. O Espírito Santo está dentro de ti. Atambusaka yo. Ele sempre te guia. Protejaka yo. Ele te protege. Epargnaka yo. Ele te afasta. Asalelaka yo nyonso. Ele faz tudo. Parce que aza Nzambe ya makoki nyonso. Porque Ele tem de todas as capacidades. Alléluia. Yango bapoeza ebele oyo Por isso temos muitos tempos a partilhar. oyo liboso to partageaki. O primeiro ponto que partilhamos. Batelisaki biso bakombo na ye. E nos mostrar o nome deles. Ayebisaki biso bakombo ya molimo Nos mosanto. falar o nome do Espírito Santo. Un chrétien oyo yo ozali. O cristão que tu és. Ozana ntina, ozana raison. Você tem a razão Ya koyeba molimo mosanto na bakombo na de ye. conhecer o Espírito Santo Parce e que seus toute nomes. fois ukozana na posa na ye. Porque todas as vezes que você vai Okomenda querer, ye na bakombo na você vai ye. chamar em seus nomes. Okoluka ye avec ba identité oyo ya ye. Você pode procurar segundo a sua Jamais la identidade. police akoya kozwa ngai par exemple. Que nunca a polícia pode vir me aprender Akotambola na identité na ngai te. sem falar a minha Eza identidade. na bato bazwa ba convocatório par exemple. Que ser uma pessoa, Kati na convocatório. convocatório, Tali ete kombo oyo eza ya ye te. ele vê que o nome não é dele. Akei pe korepondre appel wana te. Ele também não pode Aza na responder. raison bien aimé. Ele tem a razão de amar. Ye kokanga ye na makasi. Nem pode vir aprender com a força. Akolobela ye. Podem falar nele. Ba juge. Ele vai falar justo. Comprendre. Eles vão compreender. Oyo babateraki convocateur wana. Aqueles que vão convocatório Bazana yere. fizeram um erro. Bachaki kombo ya mutu wana te. Por não se ter o nome daquela pessoa Oyo ko se présenter. que ele deve apresentar. Tribunal par exemple. Lá no tribunal, um exemplo. Okoki kozala na posa na ye. Também você pode ter a vontade Aya kosalela yo. para vir operar. Obengaka ye na bakombo nini. Mas você lhe chama em que nome? Olukaka ye na ba identité nini oyo epesa. Você procura em que identidade? Sengeli oyeba ba identité na ye. Você deve saber a identidade dele. C'est ainsi okoluka ye. Somente assim que pode Kozala na procurar. posa na ye. Você vai ter a vontade Akozala dele. pe na E facilité. também terá essa Ya facilidade komonisa kati na yo. de manifestar em ti. Alléluia. Bayebisaki biso bakombo na ye. Lhe disseram seus nomes. Batalisaki biso pe personnalité na ye. Também nos mostraram a sua Batalisaki biso personalidade. lisusu divinité na ye. Também a sua divinidade. E bayebisaki biso pe lisusu na 4e point. No quarto ponto também nos Que disseram molimo mo santo o Espírito Santo, azalaki na ye même na tango ya kala na Ancien Testament. mesmo no Antigo Testamento. Et to talisaki ba verset biblique E mostraram versículos oyo bíblicos ezoko affirme que afirmavam et que molimo mo santo azalaki même na Ancien Testament. que o Espírito Santo estava mesmo no Antigo Voilà quelques Testamento. points oyo esito abordé déjà. Que em quantos pontos que já abordamos Rapport ya teme munene o tema que oyo foto silisa ko aborder. sobre 11 pontos que devemos Tozakaka déjà partilhar. na 4 points oyo esito abordé déjà. Já falamos 4 pontos que já Par abordamos. la grâce de Dieu, les lots tozoko attaquer, tope kokota na 5e point. E hoje vamos atacar o quinto ponto Oyo to intitulaki que intitulamos l'œuvre du Saint-Esprit As obras do Espírito Santo en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Mosala ya molimo mosanto As obras do Espírito Santo epai na Yesu Kristo Masia. em Jesus Cristo. Alléluia. Alléluia. Amém.
Quando estamos a ouvir a obra do Espírito Santo, a Jesus Cristo, eu creio que já conhece o Senhor como Senhor e Salvador. Eu creio que conhece Jesus Cristo. O Jesus Cristo não é como pessoa, porque Ele é Deus. Aleluia. Jesus Cristo é um ser supremo. É muito raro. Jesus Cristo é Deus. Não podemos igualar com uma pessoa. E nunca podemos igualar com uma pessoa. Mas compreenda o ensinamento dessa manhã. Que a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo em Jesus Cristo. É como nos disseram. O governador, ele carreta água. O governador provincial, aquele pai, aquele pai não pode conhecer. É muito simples. Se não disseram, também nunca vai lhe saber. Pode se encontrar, ele está lavando louça. Pode se encontrar, ele está lavando sua roupa. Você pode lhe ver, ele está fazendo trabalho doméstico. É um exemplo que estou a dar. Porque é uma grande pessoa. Em relação ao exemplo que estou a dar, pode se lhe ver, ele está fazendo um trabalho de casa. E agora, se me tirarem, tirar o governador, quem é uma pessoa grande? A resposta é verdade. Que a pessoa grande é governador. E o trabalho doméstico ele faz. E agora eu sou a pessoa diante do governador. Eu não de fazer esse tipo de trabalho. Não é bom. C'est-à-dire na faire comprendre yo. Eu quero te fazer compreender. Em relação da obra do Espírito Santo a Jesus Cristo. D'autres termes, em outra forma, Jesus Cristo, ele queria descer ajudado pelo Espírito Santo. Combien plus forte raison yo. E quando eu vejo a razão que tu, Combien plus forte raison gai. e quando eu vejo a razão que eu, se Jesus Cristo, o Espírito Santo, que eu, o Espírito Santo me ajudou. Mas você até não pensa em Espírito Santo. Mas nós até não conhecemos o Espírito Santo. Não está a ver que nós vamos ser derrotados. Seremos derrotados, meu irmão. Se Jesus não foi derrotado, porque o Espírito de Deus estava junto com ele. O Espírito de Deus operou. O Espírito de Deus manifestou em Jesus. Por isso que Jesus Cristo, ele nunca foi derrotado em nenhum dia. E hoje está na mão direita do Pai. Ele está a orar para os santos. Ele venceu mesmo a morte. Ele venceu tudo nesse mundo. Quantas tentações que Jesus venceu? Porque o Espírito do Pai estava junto com ele. Aleluia. Bien-aimé, Saint-Esprit de Dieu, o Espírito Santo de Deus, azali motoyo la plus importante katina biso. É uma pessoa mais importante que nós. Que também pode escrever. Compreenda a importância dele. Acabamos de dizer segundo a palavra de Deus. Sem Espírito Santo nada podemos fazer. Será que podes realizar algo sem Espírito de Deus? O que podemos fazer sem Espírito de Deus? Aleluia.
Yangomoni même kati na mokili oyo. Por isso mesmo nesse mundo, bato oyo bakoki ko échouer te bayebani bato minene. As pessoas que não podem ser derrotadas já são conhecidas, mas estão a ser derrotadas. Estão a ser derrotadas. Parce que batikali ko reconnaître molimo mo santo te. Porque não reconhecem o Espírito Santo nas suas vidas. Azayebele na niveau États-Unis d'Amérique. São muito no nível dos Estados Unidos. Na niveau ya Europe. São muito lá na Europa. Azayebele na niveau ya Asie. São muito lá na Ásia. Na Dubai bamboka minene. Mesmo países grandes. Em todos os lugares que tem. O dinheiro talvez pode ser. Para que termos aqui. La dólar é nada. Mas olha sempre derrota nas suas vidas. Por que essas derrotas? Porque o Espírito Santo não está junto com eles. Porque o Espírito Santo não está com eles. Porque o Espírito Santo não está com eles. Porque não estão a reconhecer Jesus. O Espírito Santo havia a pessoa. E a pessoa reconhece Jesus. Está com ele Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é o início. É um ponto da partida. É um ponto da partida. O ponto da partida para associar a sua vida com o Espírito Santo. A pessoa deve acolher Jesus, deve reconhecer Ele, deve aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E falta de crer em Jesus, o Espírito Santo será ausente. Falta de crer em Jesus, o Espírito Santo será inativo. C'est-à-dire que significa ele vai realizar nada. E ele faz em toda pessoa que acolheu Jesus e está a andar segundo a vontade de Deus. Pour un vrai chrétien, para um verdadeiro cristão, mesmo avião está se andando no radar, porque dentro do navio, ou mesmo no avião, se o radar não está funcionando, aquele avião vai pegar, pode cair em qualquer lugar, porque o radar morreu, o radar não está funcionando. Da mesma forma também no navio, que quando chega lá no mar, que radar deve ser em ativo, deve funcionar muito bem. Quando o radar está funcionando, isso está ajudando. Quando está funcionando, quando está ajudando o navegador, que seja em conexão junto com aqueles que estão em contato com ele em relação à trajetória ou em relação de que saiu. Um verdadeiro cristão, a palavra de Deus, o Espírito Santo é esse que deve guiar. Mesmo também um cristão, mulher como homem, ele está andando segundo a palavra de Deus. Ele não é o Espírito Santo que lhe guia. Se ele falou que é cristão, ele fala dentro daqueles que hoje se acreditam. Mas Deus nunca vai ser mentido. Um cristão, a palavra de Deus deve ser radar para ele. Aleluia. A palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser radar para um cristão. Se a palavra de Deus é respeitada na sua vida, o Espírito Santo de Deus será ativo. Amém. Le Seigneur a été assisté par l'Esprit au travers de toute sa carrière ici-bas. O Senhor foi assistido durante a sua carreira. Yesu Masia azalaki assisté. O Senhor foi assistido. Epai ya molimo mo santo. É o Espírito Santo. Na nyonso oyo ye asalaki awanase. Em tudo que fez aqui na terra. Alobi na nzela ya molimo mo santo. Disseram no caminho do Espírito Santo. Il a été conçu abotamaki. Ele foi nascido. Jesus Cristo Masia. Jesus Cristo. Abotamaki graça ya molimo mo santo. Ele foi nascido graças ao Espírito Santo. Sans molimo mo santo. Sem Espírito Santo. Jesus Masia alingaki kobotamaki. E Senhor Jesus Cristo não poderia ser nascido. Voilà pourquoi balobi il a été assisté. Por isso disseram que ele foi assistido. Il a été assisté. Ele foi assistido par l'Esprit
para o Espírito, au travers de toute sa carrière ici-bas. Através da sua carreira aqui na terra. Não foi nenhuma coisa que ele fez sem Espírito Santo. Nenhuma coisa que aconteceu nele sem Espírito Santo. Aleluia. Amém. Donc Molimo Santo significa que o Espírito Santo ele é testemunho ou não é pronto em tudo na vida da pessoa, se não é Deus. Dinheiro. A pessoa tem dinheiro. Será que aquele dinheiro é o Espírito Santo que é produtor? E o produtor é uma pessoa que iniciou ou que deu. Se não é assim, qual que a pessoa nesse mundo? A riqueza que a pessoa pode ter não é Deus. Aleluia. Tudo que a pessoa pode fazer nesse mundo. Se o Espírito Santo é o produtor, se o Espírito Santo é revelador, tudo que pode aparecer na vida da pessoa, tudo que pode aparecer dentro da igreja, não é Deus. Se não é Deus, significa que é o diabo. Parce que tu as la caca na A et B. Porque somente temos A e B. A c'est Jésus-Christ. A é o Jesus Cristo. A é zangambo ya Yesu Cristo. A é a parte de Jesus Cristo. B é zangambo ya Satan. E a parte B de Satanás. Na ba démon. Com os demônios. Donc ele cambonini. E qual é o problema? Oyo na ngambo ya A ba yebi yango te. Que na parte A não conhece. A ba za ba inosa. Ou parte A são inocentes. Na ngambo ya B bango ne ba yebi. Significa que parte B eles conhecem. Nesse mundo que estamos. É mesmo assim. Não é três partes. Que aqui não conhece. Satanás também não conhece nada. E a pessoa também se monta de lado. Não. Ou c'est Dieu. Ou Deus. Ou c'est le diable. É o diabo. Na vida da pessoa. Ou c'est Jésus-Christ. Ou Jesus Cristo. Si ce n'est pas Jésus-Christ. Se não é Jesus Cristo. C'est le diable. Ou é o diabo. Alors pois la diable te katina yo. Para não ser diabo em ti. Pois la diable te na itonga oyo. Para não ser diabo nessa igreja. Sengeli tango nyonso ezala ka Jésus Christ. Todo o tempo deve ser o Jesus. Tango nyonso kozala Jésus Christ. Todo o tempo deve ser o Jesus. Bakoya na nzela moko. Eles vão vir num seu caminho. Bakuzonga na sete chemin. Eles vão voltar em sete caminhos. Na sete chemin. Eles vão espalhar em sete caminhos. Porque na sua vida Jesus Christ é o Jesus. Katina mateia oyo. E nessa pregação é o Jesus. Katina oyo zoyoka. Em tudo que você ouviu é o Jesus. Et tu seras soutenu par le Saint-Esprit. E sempre será apoiado ao Espírito Santo. Quand tu es soutenu par le Saint-Esprit. Quando és apoiado ao Espírito Santo. Même toda a gente te abandonaram. Que mais que isso. A pessoa quando começa a itinerar, ele também começa a lamentar. Significa que não conhece Deus. Significa que não conhece o Espírito Santo. A pessoa que conhece o Espírito Santo, a pessoa que bate, a pessoa que colabora bem com o Espírito Santo, ele não está. Mesmo a pessoa pode dizer, ele não está lá. Mesmo a pessoa dizer, ele não está lá. Disseram que sempre estão espalhados. E somente dá para dormir. Está sentado. Que somente quando tocaram o sino e ele não acordou. Porque estava dormindo. Que ele assustou o estado. Já está passando lá na montanha. Porque ele estava sentado. O que você ouviu não mudou seu pensamento. Não mudou o seu pensamento. Se você era de Deus, se você conhecia Jesus, se
bateu no peito. Oui, okokaki ko changer makanicité. Você não poderia mudar pensamento. Você não poderia voltar. Também não poderia deixar. Se confirma no Espírito Santo. Oui, kati na Bible bazali ebele. Na Bíblia são muitos. Batu lokola ba Eli. Pessoas como Elias. Pessoas que confiaram mesmo em Deus. Apesar de tudo que aconteceu, eles sempre estavam firmes em Deus. Será que você tem a firmeza do Espírito Santo? Nesse caso estamos no Espírito Santo que é Espírito dentro de nós. E não é palpável. On peut toucher ce qu'il est capable de faire. Que podemos tocar em tudo que ele é capaz de fazer. Ce qu'il est capable de faire. Podemos mostrar em tudo que ele é capaz de fazer. Parler de ce qu'il est capable de faire. Podemos falar em tudo que é capaz de fazer. Ce que eu comprends. Não sei se você compreende. Ele é o Espírito em nós. Ele não é palpável. Como podemos tocar? Ele está dentro de mim. Não temos como que podemos tocar, mas temos formas de falar tudo que ele fez. Um exemplo que fez, de testemunhar tudo que fez, de demonstrar o que ele fez, porque ele é Deus. Ele sempre opera bem. A Bíblia diz que não mudou. Il est le même hier. Ele é o mesmo ontem, aujourd'hui, hoje e eternamente. Se ele curou ontem, por que também não cura hoje? Se mudou a vida de muita gente ontem, por que também muda a vida de muita gente hoje? Ele significa certamente é problema de não conhecer. Por isso tem insistido de nos falar, de pregar, para que tu e eu conhecemos. O problema de eu conhecer e vai mandar para ele operar. Ele vai se mandar operar de salvar o mundo bem amado. Ele não foi mandado a pessoa. Por isso venha fazer o que era preciso para que aquele acredite nele que sejam salvos. Agora tente de não acreditar nele. Vamos ver se vai ser salvo. Aleluia. E a pessoa que acredita nele, mesmo que não é mandado, para vir salvar o mundo, ou mesmo não te ser mandado a pessoa, de salvar a pessoa, quando a pessoa acredita nele, que a obra da cruz, será que você acredita? O que Jesus fez na cruz, será que você confirma isso? Você deve acreditar, porque isso vai lhe mandar automaticamente. Ele manifesta na sua vida. Ou a obra da cruz que cumpre na sua vida. Significa que não sofrer para aquele que acredita nele, que não sofram mais. Não sofram mais. É segundo a vontade do diabo. Aleluia. É segundo a vontade do diabo. Quando você acolheu Jesus, o diabo nunca vai te fazer sofrer. Os demônios nunca vão te fazer sofrer. Os demônios estão fazendo sofrer a pessoa em muitas formas. Aqueles caminhos que te levam, as coisas que você gosta muito, se aquelas coisas não é de Deus, são coisas do demônio, são coisas do diabo. O que fazem todo o tempo em ti é te fazer sofrer. E Jesus está lá presente. No lugar de você refugiar nele, para a pessoa que você entregar a sua vida e pedir a força nele de separar aquelas suas coisas para que deixe de sofrer mais. Aleluia. O Jesus Cristo ele próprio, ele foi assistido ao Espírito Santo, e tu e eu, par l'esprit il a été conçu. Dizendo que no Espírito abotamaki na nzela ya molimo mosanto. Ele foi nascido no caminho do Espírito Santo. Na nzela ya molimo mosanto azalaki no caminho do Espírito Santo foi ungido. Il a été oint par le Saint-Esprit. Ele foi ungido no caminho do Espírito Santo. Il a été scellé par le Saint-Esprit. Ele foi selado no Espírito Santo. Il était rempli par le Saint-Esprit. Ele foi enchido do Espírito Santo. Oui, Seigneur Jésus-Christ. O Senhor Jesus Cristo. Assisté. Ele foi assistido. Em tudo o Espírito Santo. Aqui na terra. Ele foi nascido no caminho do Espírito Santo. Ele
foi aquele que foi ungido do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Azalaki revêtu de puissance par le Saint-Esprit. Ele tinha o poder no caminho do Espírito Santo. E ele foi guiado do Espírito Santo. Et il était offert en sacrifice par le Saint-Esprit. E ofereceu como sacrifício no Il Espírito était Santo. aussi ressuscité E também foi ressuscitado par le Saint-Esprit. para o Espírito Santo. Jean, Luc chapitre 1er, Lucas 1, na verset na yango 35. no seu versículo 5. Luc chapitre ya liboso, Lucas, na verset na yango 35. no seu versículo 35. Kuna Bible lobi, Aqui a Bíblia diz: l'ange lui répondit, o anjo respondeu: le Saint-Esprit viendra sur lui. o Espírito Santo vai descer em ti. Le Saint-Esprit viendra sur toi. O Espírito Santo virá em ti. Et la puissance de Très-Haut E o Espírito de Deus te couvrira de son ombre. vai te cobrir o seu nome. C'est pourquoi le saint enfant E por isso qui que o seu filho, naîtra de toi que não será chamado, sera appelé fils de Dieu. será chamado filho de Malobo Deus. ezolobama epai ya Marie, mama ya Yesu Kristo. E essas palavras foram ditas a Maria, a mãe de Jesus, confirmer que para confirmar que motama ya Yesu Kristo Masia o nascimento de ezalaki Jesus na nzela ya molimo era no mosantu. caminho do Espírito Ndenge Santo. touti koloba yango, Da forma que vamos lhe il dizer était conçu par le Saint-Esprit. que ele foi cobrido do Espírito Santo. Soki Yesu abotamaki na Saint-Esprit, Se Jesus foi nascido do bongo Espírito likambo Santo, nini yango kati na yo oyo Saint-Esprit akozala innocent e qual é o problema em que o Espírito Santo será ebongo toloba inocente? ete eza nzambe Que ele falou que é Deus. ekotikala jamais kozala nzambe, Nunca será Deus. parce que même démon Porque mesmo o demônio, aza na bas esprit mauvais, os demônios têm mau ba espírito. esprit ya mabe. O mau espírito, Saint-Esprit o Espírito Santo, azali nzambe. ele é Deus. Alléluia. Amen. Soki tokei na Luc 4 verset 18, Se lemos no Lucas 4, versículo 18, na verset nango 18 kuna Bible lobi, no seu versículo 18 a Bíblia diz: l'Esprit du Seigneur est sur moi o Espírito do Senhor está em mim, parce qu'il m'a oint porque me ungiu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. de anunciar boa nova ao povo. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. E me mandou de curar aqueles que têm L'Esprit corações. de Dieu était en Jésus-Christ. O Espírito de Deus estava Si em Jesus. l'Esprit de Dieu était en Jésus-Christ, Se o Espírito de Deus estava em Jesus ce qui Cristo, a fait que Jésus-Christ a réussi en tout. é através de Jesus Cristo À que combien plus conseguiu forte tudo. raison, bien-aimé. E quantas vezes mais razão, Só bem-amado? que Yesu oyo aza nzambe. Se Jesus que é Deus, Yesu oyo aza mobikisi. Jesus que é Salvador, Yesu oyo aza nzela. Jesus que é o caminho, Yesu oyo aza vie. Jesus que é a vida, Molimo mosanto azalaki na ye. o Espírito Santo estava com Bongo ele. lelo molimo mosanto yo oyeba ye te. E agora o Espírito Santo você Bongo não lelo conhece. yo molimo mosanto Agora o Espírito Santo, ozalaka na posa na ye te. você não tem a vontade Lelo dele. molimo mosanto Hoje o Espírito Santo azala mosungi na yo te. não seja seu ajudador. Enza ya yi unamo kwako, unamuzinga kwako. Nesse mundo que você está vivendo, Mas kulendela modiambuko. mas não vais conseguir nenhuma coisa. Kulendela mumako. Não vais conseguir nada. Maonso no kalendo isso Que tudo que Jesus foi conseguiu, através do Espírito Santo. será que nem será molimo santo? Nyonso oyo Yesu asalaki, Tudo que Jesus fez, nyonso oyo Yesu akokaki, tudo que Jesus ezalaki na conseguiu, nzela ya molimo foi mosantu. no caminho do Espírito Santo. Atondisamaki, Ele to estava mpe cheio. apakolamaki, Ele foi ungido. kozala moto oyo bawendre, Ser uma pessoa c'est-à-dire ungida. apakolamaki, Que ele foi ungido. azalaki na epakolami Ele foi ungido ya molimo mosantu. do Espírito Santo. Bongo yo epakolami ya molimo mosantu eza te. Agora você não tem nenhum sinal do Espírito Pourquoi? Santo. Parce que na Yesu yango Porque com oyo Jesus, bakretien nyonso bayambaki, todo cristão que oyo acolher, bakretien nyonso ya lelo bazoyamba, o que todo cristão de hoje que não yo está acolher, oyambaki ye mabe. você acolher mal. Alléluia. Parce que tokoki jamais kozala na désobéissance, Porque nunca pode ter desobediência. tokoki jamais kovivre na désobéissance Nunca pode viver na ya maloba desobediência na Nzambe. com Deus. Ebongo toloba na bibebu na biso E nós falamos nossa eke boca toyamba Yesu. que nós acolhemos Jesus. Nabongwana nabongwana
ezali likambo oyo ya bayamba Yesu. É problema daquele que já conhece Jesus. Por isso você deve declarar. Alors que ba déclaration na ye kozala ya lokuta. E as suas declarações sejam de mentira. Réalité est que mbongo wana kati na ye ekozala. Em realidade não haverá nenhuma mudança nele. Kozala réalité. Isso será a realidade. Kozala ba resposta. Isso será como resposta. Permettre ba mbongo wana. Que vai permitir que aquele que já mudaram, que é compreenda, que saiba que X, Y, que Y e X não mudou. Pourquoi? Parce que mbongo wana exate. Porque não tem nenhuma mudança nele. Yesu Cristo Masia. O Jesus Cristo. Azalaki oyo apakolamaki epa ya molimo que foi aquele que foi ungido ao Espírito Santo. Azalaki na epakolami ya molimo mosanto. Ele foi ungido ao Espírito Santo. Alléluia. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Estava cheio do Espírito Santo. Jean 6, 27. João 6. Jean 6, 27. João 6, 27. Bible lobby. A Bíblia diz: travaillez non pour la nourriture qui périt. Trabalha, mas não pela comida do país, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mas pela permanência da vida eterna. Et que le Fils de l'homme vous donnera. A qual o Filho do Homem vos dará. Car c'est lui que le Père. Pois nele o Deus Dieu Pai a marqué de son sceau. Que cumpriu o seu selo. Dieu a marqué de son sceau. Que Deus marcou seu selo. Zambe a cachetaki. Que Deus colocou um selo. Abambaki mokoloto na ye. Ele selou. Tope achaki mokoloto ya molimo mo santo. Ele fez um selo do Espírito Santo. Epai a Jesus Cristo Masihi. A Jesus Cristo. Por isso que ele conseguiu. Isso que nós estamos compreendendo Jesus. Jesus que é o Salvador. Jesus que é tudo para os cristãos. E agora para ti não será assim. Mas você via a igreja. E será um passatempo. Se Jesus foi nascido ao Espírito Santo, é preciso que tudo pode aparecer. A fonte deve ser o Espírito Santo. Se Jesus não foi o carinho, você que é o seu seguidor, você que é o discípulo, você que acredita nele, você também deve ser selado. Está dentro da igreja. Mas falta de ser selado do Espírito Santo. Que significa que você está desconsiderado a Deus. Jesus Cristo azalaki déconsidéré. O Jesus não foi desconsiderado. O Deus Pai estava com ele todo o tempo. Deus Pai não lhe deixou em nenhum lugar. Porque o que é de Deus ele estava dentro dele. Aleluia. Azalaki rempli. Estava cheio. Azalaki revêtu pelisusu. Ele foi mais puissance ya molimo mo santo. Cheio do Espírito Santo. Oui, ba démons so keza na biloko bazobanga. E se os demônios têm coisa que ele tirou nas nossas vidas. Não são roupas. Não é a cor da pele. Também não é a idade. Mas é algo de Deus. Na minha vida. É algo de Deus. Na sua vida. É isso que faz tremer. É isso que faz no demônio. Não, essa pessoa não pode conseguir. Não, esse irmão você não pode tentar. Porque ele olha algo de Deus. Enquanto que Deus não está em ti, o que Deus colocou Jesus em ti não tem. Não vão te tremer. Eles não vão te tremer. Não vão te tremer. E alegra com a palavra de Deus. Para que você conheça o Espírito Santo. E se seu coração pode iluminar, que é isso que você vai ter vontade dele. E Deus que vai entrar em ti. Algo de Deus vai entrar em ti. De mal que estava em ti vai sair. O que é isso? A libertação. A libertação é quando o poder do Espírito Santo está interno na pessoa. Que tudo que era dos demônios está
está saindo na pessoa. É isso que é a libertação. Oh, quelqu'un peut être délivré. Que a pessoa pode ser libertada. A quem está ouvindo a palavra de Deus. A pessoa que acredita que ouviu também está sendo libertada. Porque Jesus que faz a libertação. Em muitos lugares que estão a dar banho na pessoa. O mundo estragou. Eu creio que lá no Ghana, e o pastor levantou em cima do altar. Uma irmã que levantou perto do altar. Mas essa irmã somente tinha sutiã. E somente tinha roupa interior. E falava em inglês. Havia uma dificuldade de saber o que. Mas onde estavam dentro da igreja. Quando vi esse vídeo, eu lamentei. O mundo estragou. Mesmo aqui em Banza Congo, a pessoa está preferindo que uma irmã, ele queria para lhe dar banho. Lhe dar banho. Lhe falaram tudo que ele falou. E ele agora feliz. E da forma que estou muito feliz. Mesmo pode ver os demônios também fazem coisas para ser evitadas. Tem coisas que eles falam que acontece porque me pregaram. Quando Lucifer começou lá no céu, o Deus não alegrou mais com ele. O Lucifer foi eu fui uma pessoa próxima a Deus. Foi anjo da luz. Ele estava próximo de Deus. A responsabilidade que ele tinha. Ele tinha um mau coração. Ele queria ter o lugar de Deus. Ele queria ter o lugar de Deus. E as coisas que Deus não gosta. E o mau coração dentro de Lucifer é para Deus militar. Quando Deus ficou com raiva de Lucifer, ele chutou. Deus chutou Lucifer lá no céu. O Lucifer foi deitado aqui na terra. Bíblia diz que saiu com um quarto. Ele foi um chefe de departamento. Ele desceu com um quarto de departamento. Que lá no céu, o Lucifer levou muitos anjos que ele guiava. Ele desceu com eles. Enquanto descia com eles, com a raiva no coração, da forma que me chutaram, agora vão ver a notícia lá na terra. E uma coisa importante em relação a tudo, Deus não recuperou o poder. Somente o poder que Deus colocou em Lucifer. E isso está fazendo hoje. Que faz coisa que aparece a pessoa ver. Mas ele faz isso de mentira. Porque ele é um Satanás. Que ele está dando risco na pessoa. Ele conta fazer o bem na pessoa. Que com uma faca atrás, ele vai faquear a pessoa. Somente a pessoa que ele fez o bem. Então a ver um baço terminou. Um baço terminou. Tá bom, estamos aqui. Estamos aqui, vamos ver. Vamos ver da forma que vai terminar. Eu e irmã Patrícia. Por isso não se preocupe. Alega quando ouvir a verdade. E fica firme nessa verdade. Porque vai ver o jogo da forma que vai terminar. Talvez hoje ele não deu a razão. Mas vai dar razão a Deus se ficar firme com Jesus Cristo. Porque vai ver o jogo da forma que vai terminar. O Deus Pai que ele deu o selo, ele colocou o selo a Jesus Cristo. Se o Jesus Cristo ele foi assistir o Espírito Santo, e tu e
hoje, nós não somos assistidos ao Espírito Santo. O que vamos conseguir? O que vamos fazer que vai alegrar a Deus? Podemos fazer coisas que vão aparecer, mas no caminho daquelas coisas Deus não vai ser louvado. Por quê? Porque os sinais em nós não tem. E a palavra dessa manhã vem aqui para que Deus que coloca o sinal dele em nós. Chaque pays na África cada país aqui em África tem bornos bem mais. Tem bornos. Entre a République démocratique du Congo entre República do e a République d'Angola, e República d'Angola, que se fazer andar ao longo da fronteira, vai ver que bornos, vai ver sinais, aqueles sinais que vai mostrar que se esse lado você está em Angola, e se vai no outro lado, chegamos lá no Congo sem sinais, não é de Deus. Et ce sont des choses spirituelles. São coisas espirituais. É vrai que ça passe. É verdade que é difícil. Se o demônio pode levantar aqui, que pode testemunhar, as coisas estão falando não, é verdade, tem sinais. Pode facilitar muita gente acreditar. Mas eu creio que quando eu li a Bíblia ontem, que uma pregação vamos pregar lá no óbito. L'homme riche, alléluia, lobby. Papa Abraham tinda Lazare akotangiselanga alitanga ya maji. Ele disse, manda Abraham para vir me meter somente uma gota de água. Abraham lobby c'est impossible. Abraham disse é impossível. Não, manda ele para ir pregar meus irmãos. Abraham lobby c'est impossible. Abraham respondeu que é impossível. Mesmo que Lázaro seja aqui pregar, se não acredita em Moisés, se não acredita em pregador que levantam aqui, nunca vão acreditar na pessoa que morreu, que talvez bicho pode testemunhar as coisas que vai falar de Deus. Você deve crer quando estão a pregar. Você deve crer quando o pregador levanta a pregar. Se você está esperando uma pessoa ressuscitar, ou você vem testemunhar que é verdade que ele é Deus, não, eu creio que você não vai crer mais. É uma verdade que você deve crer, que será curado, que vai entrar em ti, e o meu espírito vai correr, porque Jesus é todo poderoso. O seu poder está em nós para fazer sair todos os maus espíritos. Por isso eu vou te dizer, tem certos no nosso meio, nunca vão resistir, vão fugir, mas e pena para ti vai lamentar, porque não vai ver mais pai Pedro. É um exemplo. Parce que papa Pierre, porque já não está vendo mais o papa Pierre, que você também, o pai Pedro, você sabe que não está conseguindo, não está conseguindo, por isso no fim sempre vai fugir, ele vai fugir. São coisas que estão acontecendo e sempre vou continuar a falar. Aleluia. Eu vou continuar a falar pela glória de Jesus. Jesus foi assistido. Bien-aimé. Você também vai ser assistido. O Espírito Santo será muito importante. Ele foi guiado do Espírito Santo. Ele se entregou como sacrifício no caminho do Espírito Santo. Aceita ser oferecido. Olha as coisas que aconteceram quando foram lhe aprender. O Pedro ficou com a raiva. Ele cortou a areia de um soldado. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi conduzido ao Espírito Santo. Ele aceitou de entregar como sacrifício. O Espírito Santo deve permitir. Se o Espírito Santo não permitir, nunca vai conseguir.
Si Espírito Santo não permitir, não vai acontecer. Se Espírito Santo não permitir, não vai acontecer. Eu confirmo em nome de Jesus. Na sua vida, na sua casa, que o inimigo vai preparar, que o inimigo vai procurar, que somente não vai acontecer. Não vai se cumprir. Essa igreja não vai se fechar. Se o Espírito Santo não permitir, a sua vida não vai terminar. Se o Espírito Santo não permitir, e também não vou permitir. Aquele que daí ele falou, ele disse que leva em glória em glória. Agora muita gente ainda não terminou. Ainda não terminou. Junto com Jesus Cristo. Ainda não terminou. Na minha vida, no caminho do Espírito Santo, e no caminho do Espírito, ainda não terminou. No caminho do Espírito Santo, em tudo que é físico, ainda não terminou. Eu vou continuar junto com Jesus. Eu vou chegar junto com Jesus. Até quando vai se cumprir? E tudo que de Jesus na sua vida, até quando vai se cumprir? O que é de Jesus na sua vida? Que somente fica firme. Tenha a vontade do Espírito Santo. Tenha a vontade da sua ajuda. Ele vai te guiar todo o tempo. Ele te mostra todo o tempo. Ele te abre a memória. Que você compreende tudo que te disse. Sim. Ele prometeu que ele, Espírito Santo, ele vai nos mostrar as coisas mais. Aleluia. Devemos se entregar a ele. Tudo que ele prometeu para que se cumpra. E Papa Pierre gosta muito. Oui, je crois. Eu creio. Parce que je crois. Eu creio. Maman Nadine, a mãe Nadine que morreu. Eu creio que Deus que recebeu. Je crois vraiment que Yesu a joué. Eu creio que Jesus. Oui, je crois Yesu a joué. Eu creio que Deus recebeu. Parce que j'ai compris o Yesu a salé là qui est dans l'hôpital. Eu compreendi o que Deus fez lá no hospital. Se perguntar mesmo a filha que estava lá, pode testemunhar isso. Apesar da morte chegou nele, mas compreendi que é Jesus que recebeu. Aleluia. Parce que o que ele disse, ele sempre faz. É assim me disseram o doutor. A sua doença foi incurável. Disseram no caminho dele que Deus disse. E a sala onde estava foi tocada. Mesmo quando eu cheguei, os irmãos me pensaram sou curador. Mas em relação à mão de Deus que viram. Mas até que ouvimos, a mãe morreu. Compris que Nzambe a permettre liwa. Compreendi que Deus permitiu a morte. A récupérer bomoyi wana. E eu creio que Deus que recuperou aquela alma. Porque ouvimos que Deus disse no caminho dele. Aleluia. Donc, bien aimé, mon Santo est la personne la plus importante. O Espírito Santo é a pessoa mais importante. Que tu e eu devemos conhecer. Devemos ser todo o tempo a sua vontade. Conduit et offert en sacrifice par le Saint-Esprit. Ele foi conduzido. Ce qui totangi Luc 4, je crois que totanga qui Luc 1:35. Totanga Luc 4, Lucas 4, 1 à 2, puis totangi verset 14. 1 à 2, Luc 4 et 1 à 2, kuna Bible lobby. Lucas 4, 1 à 2. Jésus rempli du Saint-Esprit, Jesus foi cheio do Espírito Santo, revint du Jourdain, voltou do Jordão, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. E era levado pelo Espírito Donc Jésus, il était conduit par le Saint-Esprit. Jesus foi conduzido do Espírito Santo. Et pendant que Jésus était conduit par le Saint-Esprit, quando Jesus foi conduzido do Espírito Santo, chrétien, eu sou cristão, chrétien, eu sou cristão, mais nazala conduit par le Saint-Esprit. Mas não sou conduzido do Espírito Santo. Cristão de mentira. Alléluia. Chrétien lokuta. Cristão de mentira. Zala ndenge ba yekoli bazosala Bartimée. Seja como discípulo que faziam. Voltam lá, deixa o barulho. Você é cristão de mentira. Porque não é o Espírito Santo que quando fala isso, precisa fazer essa questão de lado. Porque o Bartimeu reconhece que era Jesus no seu problema. Mas a pessoa que deu Jesus, o discípulo disseram não, vai de lado. Non, peut-être motoyo azolo baza
chrétien. Talvez essa pessoa fala que é Mais cristão, conduit par Molimo Mosanto. mas não é conduzido do Espírito Santo. E esse que pode colocar de lado. Aquele que coloca de lado pode ter razão. Deve Parce que compreender. beaucoup plus, ce sont des choses vraies. Porque muitas das vezes são coisas verdades. Yango moni même ba église ebele. Mesmo muitas igrejas. Aqui agora é Estado. Yango moni to bondela ka même ba président da République ba ministre. Nós oramos mesmo para o presidente. Grâce. Quer fazer uma graça. Porque eles podem ter revelação. Que o Estado tem um direito de fechar mesmo todas as igrejas. O Estado tem esse tipo de direito. Et surtout que ceux qui basent la directive pas ensemble. Agora se ele tem Parce que diretiva a église a est Deus. comme belé. Porque tem muitas Est-ce igrejas. que a église não se sai ensemble? Será que todas as igrejas é de Mais Deus? direito anangana pese yango par l'état. Mas aquele direito é o dono do Estado. Na condition que ceux qui basent révélation. Somente se tem uma revelação. On condition na pesi bango, c'est-à-dire n'encourager bango te. Isso significa não Parce que bango sala encourager. yango po basala yango te. Não podem Parce que fazer como bango não. yako kuya na bisika oyo nzambe azalaka. Podem cair onde que Deus não faz. Nzambe. E eles terão problema com Deus. Alléluia. Pour bakota na problème te na nzambe. Para não tem problema com Deus. Nzambe asala l'état na biso grâce. Que Deus faça uma graça para o Obana na nosso président Estado. de la République. Começando no presidente da República. Bazo travailler na ye. Todos aqui estão trabalhando junto com Conseiller ele. na ye. E o seu conselheiro. Sua révélation. Ele pode ter revelação. Ndenge pene ya bakonzi bato ebele bazwa ki révélation. Da forma que muitos N'est-ce pas que chefes pour tiveram être revelação. ba interpréter bandoto ya Pharaon. Da forma que ele tenta Ezalaki na interpretar o moko sonho. oyo akokisaki mokano na Nzambe. Foi um sonho que Okende cumpriu a koyebisa vontade de mokonzi Deus. ete eza na petit moko na prison. Tem puto lá na prisão. Eti wana soki aye awa Se aquele puto vir aqui, akopesa interprétation ya bandoto. ele vai interpretar isso sonho. Ezalaki révélation. Olha a Parce revelação. que sinon te alingaki kocontinue kokanga motema. Se não, poderia Mais continuar jusqu'à sem ce que seu coração. convaincre ye. Até Deus Ate convenceu. koloba makambo epai ya roi. Foi falar as coisas do rei. Ministre moko akokende epai ya président. Ministro pode ir ao Que le presidente. président vi boye. O presidente ouve Tala isto, makambo aquilo. oyo Nzambe alakisi ngai. Olha as coisas que Deus me Et mostrou. président peut assigner E o ordonnance. presidente também pode assinar Omoni pe decreto. makambo pe ebongi. E as coisas também desapareceram. Alléluia. Betela Yesu maboko makasi. Yesu atambusamaki pa ya molimo mosanto. Jesus foi guiado do Espírito Yango Santo. moni meme na batentation oyo eyelaki ye. Mesmo em tentações Ezalaki que na vinha tentation nele, moko te oyo ekokaki ye. não havia nenhuma To tentação pe que tentation conseguiu. moko te oyo elongaki ye. Não havia nenhuma tentação Na que verset conseguiu. 14, Jésus revêtit de la puissance de l'esprit. No versículo 14, ele voltou Jésus Jesus para... revêtit de la puissance de l'esprit. Jesus estava cheio do Espírito. Nous aussi fotolukaka molimo mosanto atondisa biso. Nós também devemos procurar o Espírito Parce Santo que que nos kaka enche. kotondisama epai na ye. Porque eu posso ser cheio do Espírito Santo. Tokokoka kosalela ye Mas malamu. não vamos conseguir trabalhar. Tokokoka kotelema kotambola malamu. E vamos conseguir andar bem. Tokokoka kodiscerne Ele makambo é que vamos malamu. conseguir discernir bem as Na coisas. nzela ya discernement. No caminho de discernimento, Chrétien zoyeba makambo ya mabe. ele é que um cristão sabe as coisas Makambo mais ya malamu. e boas coisas. Azozwa mayele ya molimo. Ele tem inteligência espiritual. Makambo mabe. Deve rejeitar más coisas. Kala na makambo Deve ficar malamu. com boas coisas. Discernement. Discernimento. Est-ce que yo discernaka? Será que você consegue discernar? Est-ce que yo discernaka? Será que você consegue discernar? Cuidado na kozwa décision. Cuidado, vai tomar decisão. Olamu que ozwi décision. Você vai seguir e vai ter Ota na decisão. dimension, tope na profondeur, mosusu ya bonzambe. Entra na profundidade. Ima kota na discernement. Entra mais na profundidade. Kokanisa elongo na molimo mosanto. Podem te mostrar com o Espírito Santo. Makambo oyo nakosala ndenge nini? Pai, esse problema eu vou fazer Oh, como? molimo mosanto. O Espírito Santo, Kotika ngai te. não me deixe. Sino te nakokueya. Senão eu vou cair. Soko okueya, okueye. Se você cair, vai cair mesmo. Lembo voke waluele kokange tende. Enquanto o dedo ainda não deixou Babiloko eza fechar. biloko ekomama eza ya nzambe te me bamikolo balobango eza badage. E isso são provérbios. Me ntango ebele nazalaka convaincu ntango nalobi adage Enquanto eu falo nazo provérbios, koexplike yango par rapport ya maloba na e eu nzambe. estou explicando isso em relação à palavra de Oluka Deus. te omikuela. Não procura cair. Alors po omikuela te Para você não cair, zala elongo na molimo mosanto. fica junto com o Espírito Santo. molimo mosanto. Fica junto com o Espírito Santo. Okotikala pe kokueya te na kombo na E também Yesu. não vai cair em nome de Jesus. Alléluia.
bakoseka yo pete na kombo na Também não vão entender em nome de parce que Jesus. bayo bakosepela koseka yo bakomikosa. Porque aqueles vão te rir e vão se Après mentir. avoir koseka yo bakosutuka. Depois de te rir, eles vão Après admirar. avoir koplanifié mabe pona yo bakosutuka. Depois de clarificar Après o mal. avoir koloba mabe pona yo bakosutuka. Depois de falar um mal em ti, Après vão avoir assustar. kolalisela yo mitambo bakosutuka. Depois de te meter na armadilha, eles vão Kama keli admirar. kambo moko te ya bango ekokokisa Porque moto. nenhuma armadilha deles vai se Tout cumprir. simplement parce que otambusami epai ya molimo. Somente você foi guiado do Espírito Santo. Alléluia. Amém. Po tokende kosilisa Para terminarmos, tokei na Hébreu 9 verset 14. Hebreus 9, versículo Na Hébreu 14. 9 verset 14. Hebreus 9, Hébreu 9 verset 14 kuna Bible lobi. Hebreus 9, versículo 14. Combien plus le sang de Christ Quanto mais o sangue de Cristo, qui par un esprit éternel que pelo Espírito Eterno s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? e purificará as obras das mãos da Combien vossa plus le consciência. sang de Christ Quanto mais o sangue do Cristo, qui par un esprit éternel que pelo Espírito de ser s'est eterno offert. se ofereceu. Soki ezalaki molimo mosanto te, Se não for o Espírito Santo, Yesu Masiya alinga kozala incapable po amikaba. Jesus Cristo poderia ser Parce que incapaz de se komikaba entregar. oyo ye amikabaki, Porque entregar que ele fez, tosala yo na ngai lelo tobika. isso que fez com que tu e eu sejamos Parce que salvos. tozondimela ye. Porque estamos acreditando nele. Akokaki kobotama jamais. Ele nunca poderia ser Sans nascido molimo mosanto. sem Espírito Akokaki Santo. kolonga jamais. Nunca poderia Sans vencer molimo mosanto. sem Espírito Santo. Akokaki kotambola malamu. Ele nunca poderia Sans andar molimo bem mosanto. sem Espírito Santo. Akokaki komikaba. Não poderia se oferecer Sans molimo mosanto. sem Espírito Santo. Il a ressuscité par le Saint-Esprit. E foi ressuscitado o Espírito Kuna Santo. tokozwa Romains 8 esika tozosukisa verset 11. No Romanos 8, Romains 8 Romanos 8, Romains 8 Romanos na 8, verset na yango 11. seu versículo Et 11. si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, E esse Espírito daquele que ressuscitou si Jesus dos mortos, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts e se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou Jesus habite en vous, habita em vós, molimo na nzambe yango asiende asekwisi Yesu. o Espírito de Deus ele que ressuscitou Nzambe Jesus, azokopose ka epai na ngai na yo. e Jesus está C'est dando ka proposta em oyo nós, Yesu azala kopose. e Deus está dando proposta. Chaque nyonso bakoki kopose meme na mathématique. E cada vez, qualquer coisa você pode matemática, résultat na yango ezalaka. sempre vai ter resultado. Eko soki apose x est égal à 4. Simão colocou X igual a caso 14. a résolver. É um caso. Akobanda kodemontre biso. Deve demonstrar Koya kozwila biso x yango est égal à combien? até ter essa resposta de X igual a quanto. Alléluia. Nzambe apose liboso na chrétien. Deus deu dentro do Nzambe cristão. azopose liboso ya moto yandimeli ye. Deus está Yete oyo com asekwisaki Yesu. esse Espírito de Deus que foi ressuscitado Azali kati Jesus. na bino. Ele está em vós. Avandi kati na bino. Ele sentou em vós. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Aquele que ressuscitou Jesus nos Rendra mortos. aussi la vie à vos corps mortels. Ele também dará Par vida son nos vossos esprit corpos. qui habite en vous. Porque o seu Espírito habita em Pourquoi vós. tu n'as pas la vie du Seigneur? Por que você não tem a vida do Senhor? Un chrétien doit avoir la vie du Seigneur. Um cristão deve ter a vida do Un Senhor. chrétien doit avoir la vie du Christ. Um cristão deve ter a vida do Par le Cristo. Saint-Esprit qu'on obtient la vie du Seigneur. É segundo o Espírito Alors Santo. que je suis dans l'église, E aqui na igreja, 5 à 10 ans. 5 anos, 10 anos. Kati nanga vie ya Yesu Masiya ezali E te. dentro de mim não tem a C'est vida que de Molimo Jesus. Santo asalaka te. Significa que o Espírito Santo não opera. Kokamwa. É uma coisa admirável. Nalobaka yango lususu omonoki kwenda kwa nganga ko. Da forma que falamos que não vou no quimbandeiro. Kivingi lampe profeta ko. Também não vou esperar um profeta. Ompevya nzambi yandi profeta numero ukunsa munu inanga mayingi mane yantu ke bazeko. O Espírito de Deus é o profeta que vai me revelar as Yani coisas. ukunkonfirmara, por exemplo, este irmão ainda não é meu. E ele vai me confirmar que É depois o eu sei Espírito Santo que vai me revelar isso. Molimo Santo vai revelar. Aleluia. Amém.
Mais lelo soki to mi pesi mobimba bien aimé. Mas hoje integramos completamente molimo na nzambe molimo ya tata. O Espírito de Deus. Molimo ya Yesu Kristo Masia. O Espírito do Senhor Jesus. Ele que será nosso ajudador. Aqui na igreja vai nos ajudar. Na sua casa onde não vou estar, vai te ajudar. Ele vai ajudar mesmo seus filhos em relação à sua ligação. Ele vai te ajudar em todas as suas coisas. Nunca vai te deixar nenhum dia. Alléluia. Nunca vai ser decepcionado. Por isso devemos ficar firmes com ele. Cometemos erros enquanto não conhecemos. Não podemos cometer mais enquanto nos pregamos. Não podemos cometer mais enquanto ele vai mudar todos os seus planos. Ele vai terminar todos os problemas. Eu conheço de uma coisa. É grande mais que tudo diante de Jesus é muito pequeno. O seu problema ele vai terminar. Ele vai te dar a solução. Aplaudimos fortemente. Levanta para orarmos. Enquanto ouvimos a palavra de Deus. Deus te falou. Na tarde de hoje. Deus quer de ti. Ngai moko na kokete kolo ya kosunganga. Ngai moko na kokete kolo ya koso. Ngai moko na kokete na kokete. Deixa o resto do tempo na mão de Deus. Oremos. De me souffrance, parce qu'en Jésus je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas. Parmi les anges et ma gueule, oh, il me consolait. Seigneur, merci. Senhor, obrigado. Parce que osangisaki biso awa mpona kopambola biso. Porque Deus nos uniu para sermos abençoados. Na pouvoir oyo opesaki ngai. No poder que me concedeu. Na déclarer
na peuple na yo oyo osangisi na tongo na yo. Eu declaro a sua bênção no povo que Deus uniu nessa manhã. Bayamba lipamboli na yo na mabana na bango. Que receba a sua bênção nos seus filhos. Bayamba lipamboli na yo na kelasi na bango. Que recebem a sua bênção nos seus estudos. Bayamba lipamboli na bango na misala mambungu. Que recebem a sua bênção no seu trabalho de Bayamba negócio. lipamboli na yo na misala bilanga. Que recebem a sua bênção no trabalho da lava. Bayamba lipamboli na yo wana bakotelema mpona kokende koluka. Que recebem a sua bênção aqueles que vão levantar procurar. Bayamba lipamboli na molimo eko permettre basalela yo na solo. Que recebem a sua bênção vão permitir que trabalhem. Nyonso ekosala ete bazonga lolenge bayaki te. Tudo que vai fazer intervenção. Parce que lobi moko te ayaki epai na yo mpe azongaka lolenge ayaki. E ninguém vem a ti em volta da forma que. Merci parce que oyoki mpe osali. Obrigado porque Deus ouviu. Zwa contrôle ya koboma na biso. Tenha controle. Ebise mwana moko na moko ozala nzambe. Diante de um filho seja Deus. Nsima azala mokengeli. Atrás seja mopanzi protetor. ezala moningama na E à frente fiti ata na maboko na yo. o resto do tempo nas suas mãos. Aktivité nyonso tokosala mpona lokuma kombo na Todas as yo. atividades que vai fazer pelo zala Senhor. mosungi mpe mokambi na biso. Seja ajudador e Réussite abençoador. mpe succès na yo epesame na biso. Êxito e sucesso que seja nyonso ya mobulu ya satana toparalize yango todo o inimigo Satanás na paralisado kombo na yesu kristo masihi. em nome de Jesus. Pendant la semaine, si tu le voudras, Ao longo da semana, se Deus quiser, sakana awa mpona lokumu na yo. estaremos aqui pela sua glória. okozala mosungi na biso. Deus será nosso ajudador. nkembo mpe masanjoli E honra, glória e okozwa yango e tu na kombo na yesu kristo masihi. em nome de Jesus. tozondeli bongo kati na kondima. Assim que oremos. Merci Seigneur Jésus Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. betela yesu maboko makasi. Aplaudimos a Deus. okopesa moninga aza pene na yo mbote. Vai cumprimentar seu preço. kobima na